Oi pessoal, tava agora ali batendo meu treinão, né? A primeira parte do treino, que é a parte de musculação. E depois depois do vídeo aqui eu vou seguir pro aeróbico, né? Mas eu fiz uma pausa para poder conversar com vocês a respeito de um assunto que muita gente vem observando e algumas já me perguntaram, então acho que vocês ficam bastante com dúvida, né? Que é o seguinte, às vezes eu apareço aqui nos vídeos de dança, por exemplo, ou da culinária, enfim, eu apareço bem magrinha, né? Bem magrinha, aspas, porque eu não sou bem magrinha, mas tipo assim, mais enxuta, vamos dizer assim. E em outros momentos eu já apareço bem inchada, bem gordinha, né? E aí vocês falam, Amanda, o que acontece e tal? Então, gente, é o seguinte, isso acontece porque eu tenho uma doença, né? Eu convivo com uma doença autoimune que é chamada espondilite anquilosante. E para você que ainda não assistiu o vídeo sobre essa doença, clica aí, vai ser o vídeo anterior a esse, né? Assistam, porque vale muito a pena, até para você ter conhecimento, porque essa doença, as doenças autoimunes em si, elas são muito difíceis de identificar, né? Então, talvez com o relato fique mais simples de identificar caso você ou alguém que você conheça tenha esses sintomas, né? Então, assim, é mais fácil de identificar para ir no médico correto, para não perder muito tempo, porque eu mesma levei 3 anos e pouco para chegar a uma conclusão do diagnóstico. E isso é muito ruim, porque a gente gasta muito, a gente faz tratamentos que não precisa, a gente continua sentindo as dores sem ter uma resolução e por aí vai. Então assistam o vídeo, tá? Eu fiz com muito carinho, eu já tinha prometido que ia fazer, né? Então tá aí pra vocês. E aí é o seguinte, essa doença, gente, como ela inflama todo o meu corpo, o único remédio que consegue desinflamar é o corticoide. E o corticoide, né, eu acho que a maioria já sabe que é um remédio muito forte, que faz a gente inchar demais, porque tem uma retenção líquida muito grande, e também faz a gente engordar, porque o corticoide ele dá muita fome na pessoa que toma. E eu tomo corticoide injetável, às vezes até 3 injeções por mês, né? Então, assim, são bombas de corticoide. E por isso eu vivo nesse ciclo, sabe? Eu vou lá, tomo corticoide, aí eu ganho tudo de novo, aí eu recomeço para perder. E aí vem os questionamentos. Amanda, você é doida, né? Toda vez você vai ficar nisso. Se você sabe que o remédio vai te engordar, vai te deixar super inchada, por que você continua nessa luta incessante de ficar sempre recomeçando o processo de emagrecimento? Não, gente, eu não sou louca. Até sou, mas, né? Enfim, o que acontece? Eu acredito muito assim. Se eu não fizer esse processo, é muito pior para mim, né? Por quê? Porque vai acarretar outros problemas. A gente sabe que um corpo muito cheio de gordura, ele traz com ele diversos problemas cardíacos, gordura no fígado, que é a esteatose hepática não alcoólica, e que eu geneticamente já tenho, né? Já tenho propensão a ter, mesmo que eu me alimente bem. Imagine, né? Se eu largar tudo de mão e disser assim, já que eu vou engordar mesmo, parou, não vou ficar mais cuidando da alimentação, não vou mais treinar, não vou mais perder tempo com isso. Vou aceitar logo, né? E vida que segue. Eu iria adoecer muito mais, né? Então isso, na verdade, é uma manutenção da minha saúde e qualidade de vida. Não é o que vai impedir de eu sentir as crises e ter que tomar mais corticoides. Mas, com certeza, se eu não estivesse fazendo isso, eu estaria pior. E eu vejo uma outra situação muito boa nisso tudo, né, gente? Que é o quê? De tanto eu ficar começando, recomeçando, engordando, emagrecendo, esse efeito sanfona em si não é bom, tá? Então, para você que não sofre desse efeito sanfona por causa de alguma doença, por causa de medicamentos controlados e tal, que a gente sabe que engorda, então, gente, por favor, né? Se for só por uma questão de alimentação errada,
Vamos botar a mão na consciência e, né? E ter um pouco mais de uma atitude a favor do seu corpo, porque esse efeito sanfona de engorda e emagrece é péssimo para a sua saúde. Você pode não sentir agora, mas futuramente você vai sentir. Então, qual é o lado bom que eu vejo nisso tudo? De tanto eu ficar nesse processo, reiniciando, apesar de que eu entendo que eu sempre reinicio de um ponto melhor, né? Então, se eu não estivesse fazendo nada, eu já estaria terrível, largada as traças, remomo, cheia de doença. Mas como eu me cuido, eu continuo me cuidando, insistindo e tal, então por mais que eu recomece, é sempre de um ponto melhor do que antes, né? Tem essa vantagem. É um processo muito lento, mas ele acontece. E o que é que eu ganho com isso? Conhecimento, gente. Eu tenho muito conhecimento de como fazer esse processo todo. Ontem mesmo eu tomei uma injeção de corticoide e eu já tinha tomado uma há 2 semanas atrás. Então acaba sendo um acúmulo, né? E ontem eu realmente precisei e eu seguro até o último instante, assim, sabe? Quando eu não tô aguentando mais. Só que ontem a inflamação veio pro meu rosto e quando atinge essa região, gente, é uma dor insuportável. É uma dor que eu não consigo nem pensar, sabe? Então inflama tudo aqui, como se fosse aquela dor de sinusite, fica tudo pesado, doendo no rosto. Junto com enxaqueca, porque é uma dor no fundo do olho, eu acabo tendo a inflamação no olho, chamada uveíte. Dói demais, sabe? A sensação que dá é de, se eu pudesse tirar o olho assim pra limpar, desinflamar, depois botar de volta, eu faria, porque dói muito. Então junta essa dor estilo sinusite com a dor estilo enxaqueca e dentro do olho 5 vezes mais, para vocês terem mais ou menos uma noção da dor que eu sinto. Então realmente só com o corticoide injetável para poder resolver essa situação. E aí, gente, eu tenho conhecimento tanto da parte da alimentação quanto da parte das atividades físicas, o que é necessário fazer para poder desinchar, desinflamar o corpo e emagrecer consequentemente, né? Aí vem a questão. Eu digo que o processo da alimentação é mais simples. Por quê? Porque todo mundo sabe que é uma alimentação saudável, né? Todo mundo sabe o que são alimentos saudáveis, o que são alimentos industrializados, quais são os alimentos que têm uma quantidade maior de caloria. Então, assim, a base da alimentação é praticamente o déficit calórico que você tem que fazer, que é o primeiro passo, que se refere à quantidade de calorias que você consome no dia. E em segundo lugar, a qualidade dos alimentos, que aí já tem muito mais relação com a sua saúde, que é muito importante também. Então você tem que ver esses 2 aspectos, né? A caloria em quantidade, relacionando também os macro e micronutrientes na quantidade certa, e a questão da qualidade do alimento que você consome, né? E sim, na nossa plataforma a gente tem um curso onde a gente ensina detalhadamente sobre cada macronutriente, sobre como calcular uma dieta equilibrada, sabe? Quantos tipos de proteína, de carboidrato, de gordura você precisa consumir para o seu caso, né? Para alcançar o seu objetivo. Então lá na nossa plataforma de treino a gente explica tudo isso. Mas também, obviamente, sem descartar as nutricionistas, né, gente, que são profissionais muito importantes, que nos ajudam a fazer essa alimentação equilibrada. Mas eu digo, gente, que é mais fácil no sentido assim de que todo mundo sabe o que é uma alimentação saudável. E para você que nunca se alimentou da forma certa, só de você começar por aí, sabe, sem contar macro, sem contar calorias, sem contar nada, você já começa a ver um resultado. Só de você começar a se alimentar melhor, tá? Com os alimentos certos. Por que a gente não faz, na maioria das vezes? Por descaração mesmo. A verdade é essa, né? Porque todo mundo sabe o que pode e o que não pode. Enfim. Então, mas a parte do treino, é aí que eu queria chegar, ela é um pouco mais complicada, né? Porque a gente sabe que a gente tem que fazer atividade física todos os dias. De preferência, uma atividade física que você goste, porque aí você sabe que você vai fazer aquilo todo dia, né? Mas assim,
Se tratando de atividades físicas específicas, tipo musculação, você precisa realmente de um personal, de um profissional da área para te ajudar na biomecânica certa dos exercícios. Porque senão, ao invés de você se ajudar, você se prejudica se lesionando, né? Causando outros problemas. Então, de fato, o exercício físico, ele precisa de um pouco mais de acompanhamento nesse sentido, né? Até porque tem muita gente por aí ensinando muita coisa errada. Então você precisa aprender a forma certa de fazer exercício. E para isso a gente tem também a nossa plataforma de treinos da assessoria de treinos. Eu vou deixar aqui, gente, na descrição, tá? O Instagram da assessoria, vou deixar também o link para a plataforma que tá com super desconto. Tá saindo a R$30 por mês. É mais barato que um lanche por mês. Para você ter acesso a todos os nossos treinos, a todos os nossos cursos de conhecimentos relacionados à alimentação, suplementação e tudo mais. Enfim, acessem, vejam, né? Se vocês precisarem de uma orientação, de uma ajuda, a gente está aqui para ajudar. Agora, a chave principal desse vídeo, porque eu gravei ele de fato, foi para dizer o seguinte: eu não sou uma super mulher, gente. Eu só tenho a consciência de que existe uma condição de saúde, né, que me acometeu, que eu não tenho controle disso, que não adianta, eu posso fazer o que for, que sempre eu vou ter essas crises porque vem do meu sistema imunológico, que não tem como mudar esse sistema imunológico, então é algo que eu vou ter que conviver com isso e é algo que é degenerativo também. Mas eu entendo que a minha parte eu posso fazer. Então, muitas vezes, você pode estar pensando: Amanda, mas é difícil, Amanda, é muito difícil, né? Fazer dieta, fazer treino. Sim, gente, eu entendo que exige um esforço, sim, eu entendo. Mas difícil não é difícil. E eu não vou aqui me comparar a você, não existe isso, a gente não pode se comparar ao outro, porque pessoas conseguem, então eu consigo. Não, sabe? Inclusive o apoio psicológico, mental, vocês também têm aqui na nossa assessoria. Você vai se comparar a você, meu bem. Sabe por que eu tô dizendo que é fácil? Porque olhe para a sua história de vida e perceba se você não já passou por situações muito piores, onde você conseguiu superar. Situações em que, se você se colocasse nessas situações, você talvez não saberia como lidar com a situação, mas ela se apresentou para você. Ela te forçou, ela te obrigou, né? E você foi lá com toda a sua garra do mundo, porque somos todos muito guerreiros nessa vida, né? Cada um batalha a sua luta. E conseguiu, na verdade? Então, o que é uma alimentação saudável e um exercício físico todo dia perto de tudo que você já passou? Entendeu? De luta? Percebe como é fácil? É fácil, sim. Só existe uma diferença, porque nas batalhas que a vida te traz, te trouxe e te traz, você é obrigada e obrigado, né, a mudar de postura para conseguir superar aquilo, para conseguir vencer, para conseguir dar o seu melhor, né, e se sair daquela situação da melhor forma. Nessa questão de alimentação certa, de exercício físico todo dia, de cuidar da sua saúde e da sua estética, você não está sendo obrigado por ninguém. Você é livre e você tem escolha. E que bom! Você deveria valorizar muito mais isso, porque você vai esperar ser acometido por uma doença, né, para de fato você se obrigar a se alimentar melhor, ou até mesmo ter que cortar alguns alimentos, que são coisas que a gente não indica para quem não tem nenhum tipo de restrição, né, que pode comer de tudo. A gente foca mesmo na questão do déficit calórico, mas a gente não gosta de tire isso, entendeu? Então hoje você pode consumir tudo. Por que você está esperando adoecer para ser obrigada a tirar alguns alimentos, a começar a comer menos, a começar a praticar atividade física todo dia por obrigação? Pensa nisso, né? Dá mais valor de você ter a liberdade de dizer assim: eu escolho cuidar de mim.
E cuide-se dentro do seu processo. Porque, por exemplo, o meu processo é esse. Eu sei que eu vou fazer tudo bonitinho, né? E aí daqui a pouco eu sei que eu vou precisar tomar injeção e vou engordar tudo de novo. E aí vou recomeçar. Mas eu entendo isso, porque é algo que está fora do meu controle. Eu não tenho controle dessa doença. Porque se eu tivesse, eu já teria feito. Né? Se fosse uma questão de, com alimentação assim assado, eu teria feito. Com suplemento, com remédio, eu teria feito. Como eu tentei várias estratégias, mas não resolve. De fato, não resolve. Né? E tá tudo bem. Então, eu entendo que o meu processo é esse. Então, eu vou dentro do meu protocolo, né? Ali devagar e sempre. Mas eu não paro. Eu não desisto. E assim vai ser com você. Veja qual é o seu protocolo. Não vá com sede ao pote querendo mudar tudo radicalmente de um dia para o outro, não. Faça devagar. Faça 10 minutinhos de atividade física hoje. Fique por um mês fazendo 10 minutinhos, só que todo dia, né? Não pare de comer todos os alimentos, nem diminua a quantidade de vez. Comece comendo alimentos mais saudáveis. Pode comer a quantidade que você quiser, só que mais saudável, entende? Então vá aos poucos, vá no seu processo, mas vá. Para com essa história de vou começar segunda-feira, começa agora. Agora, a partir de agora, a partir da próxima refeição. Pega agora uma música e começa a dançar. Começa agora a sua mudança de vida, de história, porque só depende de você, tá? Então cuide-se, cuide do bem mais precioso que você tem, que é a sua saúde. E se você precisar de ajuda, tá? Para saúde alimentar, para saúde mental e saúde física, estamos aqui para ajudar você, tá bom? Um grande beijo. Espero que essa reflexão e as dicas, né, tenham mudado uma chavinha aí que eu possa ter ajudado. Beijo, até a próxima.